Boa noite, amigos assombrados e assustados. Antes de eu contar o relato de hoje, como é de costume, a gente sempre manda um salve para os amigos que se inscrevem no canal e pede para que a gente envie um salve para eles. O salve de hoje vai para Craiton Costa, Creiton de Jesus, Elton Alexandre, Fernando de Sapé, Roberval de Jesus Silva, Marcão Liberatino, Sangue Verde, Luiz Fernando, Leandro Werneck, Rodrigo Viana, Christian Luca, Jéssica. A Jéssica, o salve dela vai mais especial do que o nosso aqui do Brasil, porque a Jéssica, ela mora na Alemanha. E Fernanda. A Fernanda, ela é amiga da vizinha Pascoal, um amigo meu da internet. Ela pediu pela internet para mandar um salve para ela. E hoje eu gostaria também de pedir a vocês para que vocês olhem um canal novo que a gente inaugurou ontem, o canal O Dia a Dia. E vamos ao relato. O relato de hoje foi enviado para mim por seu Severino. Ele é natural da Paraíba. E segundo ele, no ano de 1976, ele e a sua esposa e mais 3 filhos, 2 meninas e um menino, e sua esposa estaria grávida, de 8 meses e pouco. Morava num local chamado Rio Tinto, no interior. Seu Severino é um lavrador. Ele tem uma roça de algodão e machixe. E segundo ele, numa quinta-feira, 4h40 da tarde, mais ou menos, sua filha mais velha, Tereza, teria ido até o roçado e dito: pai, mãe está passando mal. Ele disse que perdeu o chão na hora. Pegou a enxada, botou nas costas, uma moringa que estava debaixo de um pé de árvore com água, e disse: vambora, minha filha, para casa. E saiu apreensivo demais, nervoso. Por quê? Porque ele sabia que o recurso era pouco demais na época. Carro não tinha. E o horário que ela passou mal, para ele botar ela numa charrete e levar para o hospital a quase 90 quilômetros, não tinha condições, com uma pessoa que estava passando mal. Andar naquelas estradas cheias de buraco. Ele sabia que o único recurso que ele tinha era uma parteira que tinha na fazenda vizinha, chamada Dona Zefa. Chegando em casa, ele disse: Tereza, minha filha, vai botando água no forno para mornar, bota numa bacia, pega uns panos que eu vou buscar a Dona Zefa. Por volta de umas 4 e pouca, 5 horas da tarde, ele vinha chegando com Dona Zefa. A Dona Zefa entrou para o quarto, fazendo as orações dela, e a mulher sentindo dor, e ele ficou na cozinha com o coração na mão, sem saber o que fazer. Por quê? Porque há uns 2 meses atrás, uma mulher tinha morrido de parto. E a culpa não tinha sido de Dona Zefa, porque a criança estava atravessada, ela não podia fazer nada, coitada. Beirando as 6 horas da tarde, ele escutou o choro da criança. E Dona Zefa veio cá e disse: seu Severino, é um menino. Ele disse: oh, meu Deus. Ele disse: minha mulher? Ela disse: tá bem, ela quer falar com o senhor. E ele partiu para o quarto, já chorando, nervoso demais, agradecendo muito a Deus por ter alcançado aquela bênção e ter dado tudo certo. No outro dia pela manhã, ele disse: Tereza, vá na casa da sua avó, minha filha, e chame ela. Era costume, no norte, servava 2 frangas antes da mulher ganhar neném. E era muito usado na época, um pirão. Eles faziam de galinha caipira. Para a mulher que tinha descansado, usando as palavras deles, que lá não diz parto, é descansar. Porque descansar aqui a gente diz que é quando a pessoa morre. Lá não, lá quando a mulher ganha neném, descansa. Eles dizem por quê? Porque ela carrega aquele peso, aquele tempo todo. Então eles chamam de descansar. E a Dona Maria, que era a sogra dele, veio para preparar o pirão. Preparou o pirão, graças a Deus tudo certo, a mulher comeu bem. Por volta de umas 4h40, 5 horas, 5h10, ele disse que não lembrava bem o horário. Dona Maria procurou ele.
Ele disse, Severino, meu genro, não vai dar para mim preparar o comer. Ele não chama de janta, chama comer. Eu disse, o que foi, minha senhora? Ela disse, está faltando tempero. Eu disse, deixa comigo, não sabe não. Eu vou no barracão e compro. O barracão ficava atravessando o rio, uns 1.500 metros da casa dele. Eu disse, como era cedo, ele disse, eu vou e volto logo. Pegou um borná. Para quem não sabe, um borná é usado pelos caçadores. Bota uma espingarda, o borná do lado, o que ele mata, ele bota dentro. Como se fosse uma bolsa de pano pendurada do lado. E seguiu na direção do barracão. Chegando lá, ele encontrou o capataz da fazenda, bebendo, e disse, já estou sabendo da novidade, o menino nasceu, né? Um menino. Ele disse, sim. Ele disse, tome logo um aí. Ele foi, tomou um Mirinite, um ou dois. O homem disse, pagou uma meiota para ele, ele trouxe numa garrafa, botou dentro do borná, junto com o tempero e veio embora. Chegando na estrada, tinha uma descida parecida uma grota, segundo ele. E depois tinha um alto, uma subida. Essa subida era cheia de mata. Foi aí que ele disse que a coisa ficou ruim demais para ele. Ele disse que do lado direito dele tinha uma moita de amorosa, um pé de amorosa grande, uma árvore conhecida do Nordeste, com a ramagem de cipó. Ele disse que ouviu um rosnado muito alto embaixo dessa moita. Apesar que estava escuro, ele disse, mas não estava escuro tanto assim. Ele disse, estou lascado. Passou para o outro lado da estrada e disse, é um gaxite. Um gaxite é um animal que só vive na palha da cana. Ninguém sabe se aquilo é misturado com gato ou cachorro. Ele é semelhante a uma pantera. Tem cara de cachorro misturada com gato. Poucas pessoas viram esse tipo de animal. Mas ataca que é uma beleza. Ele tem cada um enorme. Mas gaxite tem medo de fogo. Ele disse que riscou um fósforo, normalmente ele sai correndo. Ele não pode ver fogo. Porque ele vive no canavial. As pessoas tocam fogo no canavial, ele tem um medo de fogo danado. Ele disse, riscou o fósforo. O animal tornou a dar outro rosnado, mais alto ainda, ele disse. Dessa vez ele disse, se o cara fosse medroso, se cagava todo, ele disse na hora. Ele disse que o cabelo dele levantou o chapéu para cima. Ele disse que puxou a faca, botou o borná para trás e atravessou a faca na boca. Pensando que era um mal assombrado, segundo ele. Se abaixou um pouco e olhou, ele disse que viu que não era um gaxite de maneira nenhuma, e também não era uma assombração. Por quê? Porque o animal, um gaxite dá mais ou menos uns 80 centímetros a 85. O animal dava mais de 1 metro de altura, ele disse, andando em 4 patas. E já partiu na direção dele como um furacão, ele disse, numa velocidade muito grande. Ele disse que só teve um jeito. Ele disse que meteu a faca no animal. E meteu a faca e não acertava nada. O animal vinha por tudo quanto é lado, sempre emboscando ele para pegar ele por trás, ou nas laterais. Ele disse que perdeu a chinela, cortou os pés todos nas pedras, furou nos espinhos todos e já estava com uns 12 minutos essa peleja. E não acertava nada e o animal em cima dele. Pega, não pega, pega, não pega. E ele dizendo que tinha um ditado que ele disse que o povo dizia que o lobisomem tinha medo de faca pequena. E ele dizendo, olha a faca pequena, que já estava ficando rouco. E o animal em cima dele. Não podia piscar o olho, o animal pegava ele disse. Ele disse que só pensava uma coisa, já estava cansado, ele disse. Só pensava numa coisa, meu Deus do céu, será que eu vou morrer aqui e não vou criar meus filhos? Ele disse. Foi aí que ele disse que, no meio dessa peleja com esse animal, ele disse que escutou o estampido do tiro. Esse animal deu um grunhido e pulou numa moita que tinha e ele disse que escutou o mata-brinco, o animal indo embora. E ele disse que se abaixou, morrendo em pé de cansado. E uma voz disse assim, quem está aí? Ele disse que já sem força, e sem voz também, ele disse, sou eu, Severino. E a pessoa disse, Severino de onde? Ele disse, daqui da fazenda. E o cidadão se aproximou, com a arma na mão, ele disse, era o capataz da fazenda. Ele disse que foi Deus que botou aquele homem no caminho dele. Por quê? Porque esse capataz não morava naquela área. Ele morava para outro lado. E estava passando por ali, porque ele tinha uma nega próxima a Rio Tinto. E o homem disse, que diabo era essa emboscada? Tocaia? Ele disse nada, era o peste do lobisomem, ele ia me matando. Ele disse, pelo rosnado dessas coisas, eu pensei que fosse uma tocaia. Ele disse, era o lobisomem. Ele disse, eu já vi falar nessa praia, mas faz banda da Utinga, não aqui.
e sobe aí na garupa. Deu uma carona a ele, disse na garupa do cavalo, deixou ele próximo de casa. Segundo ele, quando ele desceu do cavalo, disse que pegou uma velocidade tão grande, entrou correndo para dentro de casa, estava beirando as 8 horas da noite. Entrou, ele disse, fechou a porta, sentou-se no chão. Só teve um jeito, ele disse, chorar e pedir a Deus por ter dado esse livramento a ele, daquele bicho não ter matado ele. Sua sogra ainda chegou perto dele e perguntou o que foi, Severino, e veio ele todo sujo, daquele jeito, e os pés todo machucados. Ele disse, minha sogra, quase fui morto por um lobisomem. Ela disse, Ave Maria. Boa noite, amigos da Assombrada Assustada.